Vou contar para vocês agora um dos casos mais bem documentados de abdução alienígena da história. E olha, se eu não acreditasse nessa história, eu não ia contar para vocês. Mas tem tanta evidência, tanta prova, que fica muito difícil a gente não acreditar. Se você gosta dessas histórias que desafiam os limites da realidade, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder meus próximos vídeos. E eu preciso muito da ajuda de vocês para continuar com esse projeto. Então vamos lá. Que história é essa de Travis Walton e abdução alienígena? Em 1975, Travis tinha 22 anos e morava em Snowflake, Arizona. Travis tinha intimidade com floresta. Ele trabalhava com madeira, cortando madeira, e ele pegava seus amigos e ia para o meio da floresta para cortar árvores. Nada industrial, só com serra elétrica mesmo, com machado, trabalho muito manual. E ele sabia até como lidar com animais selvagens, porque teve um dia que apareceu um urso no meio da estrada e o Travis foi quem saiu do carro e foi gritando assim e gesticulando assim pro urso ir embora, assustando o urso, e o urso saiu correndo. O Travis era um cara muito, muito corajoso. E os amigos dele adoravam esse estilo dele. Os amigos dele sabiam que qualquer coisa que acontecesse na floresta, o Travis estava ali para resolver. Esse grupo, ele era liderado por um cara chamado Mike. E o Mike não contratava qualquer homem, não, qualquer doido, não. Ele contratava pessoas sérias para trabalhar com ele. Porque era no meio do mato, e se acontecesse alguma emergência, ele ia precisar de pessoas sãs ali perto dele para poder resolver algum problema que aparecesse. Resumindo, esses caras não eram o tipo de gente que ia sair por aí espalhando histórias sensacionalistas sobre OVNIs e alienígenas. Em 5 de novembro de 75, o Mike assinou um contrato para trabalhar numa floresta no Arizona, numa área enorme de 5 km². Esse contrato seria muito difícil para eles, porque seria somente o Mike e mais 6 pessoas, incluindo o Travis. Mas eles foram, e eles ficariam nessa floresta por alguns dias para poder completar o trabalho. 3 dias depois de começar o trabalho, eles já estavam muito exaustos, porque trabalhavam muitas horas por dia, então eles decidiram entrar na picape e voltar para a cidade, para dar uma descansada, para pegar um suprimento e depois, no dia seguinte ou em outro dia, voltar para terminar esse contrato aí de 5 km². Então, eles dirigindo ali, conversando, a estrada era envolta em árvores de um lado e do outro, e quando eles olham para a direita, eles veem uma luz branca muito forte. Mas até então, ninguém liga muito para essa luz, porque pode ser qualquer coisa. Então, eles a princípio ignoraram aquela luz estranha, mas conforme eles iam dirigindo, as luzes começavam a ficar mais próximas e mais fortes, e chegando a um ponto em que eles começaram a reparar naquela luz, e eles começaram a falar daquela luz, e eles pensaram, bom, deve ser a lua. Mas um deles olhou para a esquerda e viu a lua esquerda. Então não era a lua. Daí eles começaram a imaginar, talvez seja um incêndio na floresta, a gente tem que ir lá ver. Só que o Mike, que estava dirigindo a picape, ele olha e vê que não tem fumaça nenhuma. Então não poderia ser um incêndio. E o Travis, o cara que corre atrás de urso, ele falou assim com o pessoal, bora lá ver, não deve ser nada. Vamos lá, só de curiosidade. Nesse momento, eles não imaginam que era um OVNI, que era uma coisa fora desse mundo. Eles realmente só estão com curiosidade para saber o que é aquela luz misteriosa no meio do nada. E como eu disse, eles eram homens céticos, eles eram homens sérios. Eles não iam pensar nesse tipo de coisa
a princípio. O Travis fala pro pessoal ir, só que eles ficam com receio de ir. A princípio, eles não querem muito ir, não. Mas o Travis acaba convencendo eles e eles vão lá porque não tem problema nenhum. Pode ser que não seja nada demais. É o que eles estavam pensando. De repente era alguém na floresta precisando de ajuda, até fazendo sinal com uma lanterna ou alguma coisa que não fosse OVNIs alienígenas. E eles vão lá ver. Eles entram numa estradinha à direita que vai para uma clareira. E nessa clareira, no meio da floresta, eles encontram uma nave gigantesca pairando sobre o ar, assim, a uns 30 metros do chão. E aquela nave tinha painéis de luz em volta na parte de baixo dessa nave. E a nave ali parada, suspensa no ar, como que desafiando a gravidade. Eles não ficaram abobalhados ali, como eu e você ficaríamos abobalhados se visse uma coisa dessa. E a princípio eles não tiveram reação nenhuma. Eles só ficaram olhando assim, assustados. O Travis ficou totalmente intrigado e fascinado com aquilo que eles estavam vendo. E com toda aquela adrenalina, com toda aquela curiosidade, ele decide sair do carro para investigar, para ver mais de perto. E os homens, ainda abobalhados, eles não conseguem fazer nada. O Travis sai do carro e começa a caminhar em direção a essa nave. Um dos homens que estava no carro acaba saindo daquele estado de choque inicial e começa a gritar pelo Travis. Travis, volta! E assim que os outros homens ouviram esse primeiro começar a gritar, eles também saíram do transe, começaram a gritar pelo Travis. Mas o Travis ignorava eles, porque o Travis estava fascinado naquilo que ele estava vendo. E o Travis não ia deixar de investigar. E é daí que a nave começa a girar bem devagar e começa a fazer um som como se algum motor tivesse começando a ligar. E agora o pessoal entra em pânico e começa a gritar mais e mais para o Travis voltar. E o Travis repara que ali agora ele tá correndo perigo, que pode acontecer alguma coisa, e ele começa a se virar para voltar. Quando ele começa a se virar para voltar, pum! Um raio de luz em cima do Travis, levando ele a 6 metros do chão. Os amigos veem aquela cena, eles não conseguem entender o que eles acabaram de assistir. Então eles simplesmente metem o pé no acelerador e vão embora dali, porque eles ficaram muito aterrorizados. Cada um desses homens foi interrogado separadamente. E tudo que eu tô contando aqui pra vocês é o relato deles, que passaram por 16 testes de polígrafo. Então, é muito difícil 6 pessoas passarem por um teste de polígrafo e todas estarem falando a verdade e terem imaginado aquilo ali. É difícil. Enquanto eles iam embora, os amigos do Travis estavam desesperados, chorando. Eles não sabiam o que tinha acabado de acontecer. Eles não sabiam se o amigo deles tinha morrido. E o Mike acaba dizendo para eles: não, peraí, vamos voltar. A gente não sabe o que aconteceu. De repente ele tá lá no chão, tá machucado, precisando de ajuda, e a gente foi embora, deixou ele ali. Vamos voltar para ver o que aconteceu. Só que enquanto eles voltavam, eles reparavam que não tinha mais luz, não tinha mais nave e não tinha mais Travis. Eles começaram a gritar ali em volta: Travis, Travis, Travis! Procurando o Travis. Só que eles perceberam que eles não iam chegar a lugar nenhum sozinho. O Travis não estava ali. Então eles decidiram pegar a picape novamente e chegar até o próximo ponto onde tinha um orelhão, porque em 75 ainda não existia um telefone celular. E eles vão e ligam para a polícia e falam: olha, a gente não vai conseguir explicar pelo telefone. Nosso amigo está desaparecido, vocês precisam vir aqui ajudar a gente. Por favor, vem aqui, a gente está em tal lugar, babá. E a polícia foi. Os homens começam a descrever o que aconteceu, mas a princípio ninguém fala em OVNI e em alienígena,
Porque a gente sabe como esse tipo de história é olhada, como as pessoas sempre vão achar que é bobeira. Mas o Mike acaba se intrometendo no assunto e ele acaba falando. A gente viu um OVNI, parou uma luz estranha em cima do Travis e o Travis desapareceu. A polícia não acreditou, é óbvio. Eles chegaram a fazer uma busca no carro do Mike, na picape do Mike, para procurar droga, para ver se eles estavam alucinando em droga, mas não. Eles não encontraram nada. Eles fizeram até um exame visual assim básico para ver se eles não estavam com alguma substância, mas também não acusou nada, eles estavam totalmente sóbrios. E o policial ali, mesmo que super cético em relação ao que eles estavam tentando contar, ele reparou que os rapazes estavam mesmo aterrorizados. Aconteceu alguma coisa que deixou eles aterrorizados. E a história que eles contavam não parecia muito planejada, não parecia que eles inventaram uma história e conversaram entre si e combinaram o que eles iam dizer. Só que um falava uma coisa que corroborava uma coisa do outro, que corroborava uma coisa do outro, e assim ia, e a história se desenrolava e parecia que era verdade. Eles não pareciam estar inventando, até porque eles estavam visivelmente afetados, visivelmente chocados com aquilo, e eles também não entendiam o que estava acontecendo. Amanhã chega, porque eles passam a noite contando o que aconteceu e o policial acaba chamando uma equipe de busca com cachorro e até alguns voluntários da cidade que ficaram sabendo do desaparecimento do Travis e foram até lá ajudar a procurar para ver se tinha algum sinal de algum crime, algum sinal de que eles estavam inventando aquilo para cobrir algum crime que eles tenham cometido contra o Travis. Só que eles não encontram absolutamente nada. É simplesmente como se o Travis tivesse desaparecido da face da terra. Porque desapareceu. O policial a cargo da investigação chega até a dizer pro Mike: olha, se você contar onde está o corpo do Travis, a gente alivia a barra para vocês. Mas eles não falaram nada, porque eles não tinham feito nada. O que eles contaram realmente aconteceu. E eu acredito de verdade que isso aconteceu. Vocês vão saber por quê. Nesse momento, o Mike e uns amigos do Travis olham pro campo assim e eles reparam em uns homens, todos vestidos de vermelho e com uns aparelhos parecidos com detectores de metal. E eles vão até esses caras e perguntam o que eles estão fazendo ali. O que são esses aparelhos? E um desses caras diz pra ele que são aparelhos de detecção de radiação e eles estão procurando por sinais de radiação ali na área. E o Mike se lembra que quando o Travis foi atingido por aquele raio de luz, eles estavam numa área próxima. Então, de repente, a roupa deles pegou alguma radiação, as coisas que estavam com eles. E daí os homens de vermelho vão e examinam as roupas do Mike e não encontram sinais de radiação nenhum. Porque nessa noite, entre essa noite e a busca, esse pessoal vai em casa e toma banho, troca de roupa e volta para fazer as buscas. Então eles não estão mais com as mesmas roupas. Só que quando isso acontece, o Mike lembra que os capacetes, tipo aqueles capacetes de construção, ainda estavam na picape do Mike. Então eles vão até a picape, pegam os capacetes e dão para o pessoal de vermelho testar. E bumba! O aparelho dispara radiação altíssima naquele objeto. O homem de vermelho olha pro Mike, olha pro aparelho e olha pros amigos dele, faz um sinal assim com a mão para eles virem olhar os outros capacetes. E todos os capacetes, radiação altíssima dos objetos. E o Mike pergunta: e aí, o que vocês descobriram? O que é isso? O que significa isso? O que tá acontecendo? Os caras não dão nenhuma explicação pro Mike, não dizem pra ele o que aconteceu, não dizem pra ele o que significava aquilo, simplesmente vai embora. Nisso que eles vão embora, eles dão as costas e o Mike fica chamando eles: ei, peraí! Só que eles ignoram o Mike e vão embora, desaparecem no meio da floresta. E aí o Mike vai perguntar a esse policial quem eram aqueles caras de vermelho.
que estavam aqui procurando radiação. E o policial responde assim: radiação? Mas eu não pedi para ninguém olhar nada de radiação aqui. E todas as pessoas que estavam ali estavam sob o comando desse policial. Então não tinha sentido daquela galera de vermelho estar ali. Mais uma coisa suspeita aí nessa história. Eu acredito que existam agências de inteligência americanas que lidam com esse tipo de caso, com esse tipo de situação. E geralmente, quando isso acontece, se for relevante, esses caras misteriosos aparecem e somem do nada. E se a polícia não tinha nada a ver com esses homens de vermelho, provavelmente eram essas agências de inteligência que acabaram ficando sabendo do que estava acontecendo ali naquela região e foram até lá investigar. É o que eu acho que aconteceu. Porque esse tipo de agência, eles não vão dar informação para você. Eles vão pegar a informação que eles precisam e vão embora. Não, nem podem dar explicação para ninguém. Então, geralmente eles fazem isso mesmo. Eles vão nesses locais, pegam as informações e vão embora, desaparecem. Depois de vários dias de busca, de 4 dias, na verdade, de busca, todo mundo estava de olho no Mike e no pessoal que estava com o Mike. Todo mundo estava condenando eles, dizendo que eles mataram o Travis e tinham escondido o corpo ali. Porque ninguém acreditava nessa história. E é realmente muito suspeito, né? Um homem desaparece e foram OVNIs alienígenas. Tá bom, vou acreditar. Mas acredita, porque foi isso que aconteceu. E a polícia tem que agir com seriedade. Realmente não dá pra eles acreditarem nessa história de OVNI assim de cara, porque senão eles acabam até perdendo credibilidade. Eles tinham que manter ali a linha de investigação de pessoa desaparecida. Mas é claro que a mídia na época, os jornais, todo mundo gosta de uma história de alienígena e aquilo ali era prato cheio pra dar furo, pra breaking news, que não sei o quê. E agora os jornais internacionais e nacionais também começaram a viralizar essa história. E todo mundo estava sabendo do caso do Travis Walton que desapareceu, que foi abduzido por alienígenas. E como esse tipo de história atrai muito público e atrai muita venda para os jornais, esse assunto virou capa em pouquíssimo tempo. Com toda essa cobertura sobre o caso, a polícia acaba que começa a perder uma credibilidade ali. Estavam falando muito da condição de aquilo ser uma coisa paranormal. Os policiais não queriam ali estar passando uma imagem de estar sendo feito de bobos, entende? Então, eles decidiram fazer esses testes de polígrafo. E eles decidiram convidar um dos melhores investigadores no ramo de testes de polígrafo para conduzir essa investigação, esse depoimento dos caras, esse teste. E todos passaram, com exceção de um. Só que com esse o teste foi repetido e no segundo teste deu que ele estava realmente falando a verdade. O primeiro teste dele só deu inconclusivo, o que não quer dizer que ele estava mentindo, apenas que o teste não foi capaz de decidir se ele estava falando a verdade. Somente isso. Mas também não tiro o crédito dos outros 6 que também passaram pelo mesmo teste, alguns passaram até mais de uma vez. Como eu disse, todo mundo passou, ninguém estava mentindo ali. Esse investigador conta pro policial que todos eles passaram no teste. Mas o investigador estava esperando que todo mundo reprovasse no teste, que ninguém passasse. Ele estava esperando que eles fossem cair em contradição em algum momento. Porque era impossível que aquilo tivesse realmente acontecido, era impossível eles passarem todos pelo teste sem cair em contradição nenhuma. Até porque esses testes de polígrafo foram feitos 4 dias depois do acontecido. E geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, é bom pegar o depoimento das testemunhas imediatamente, porque depois que passa um tempo, o cérebro pode pregar peça, adicionar detalhe, tirar detalhe, mas não aconteceu isso. Isso não aconteceu até hoje. Até hoje a história continua a mesma, depois de 40 anos, a história continua a mesma. E depois de descobrir que estava todo mundo falando a verdade, a polícia não sabia o que fazer. Eles tinham um caso de pessoa desaparecida e agora eles não tinham mais nada. Agora eles não sabiam o que fazer, quando no dia seguinte o Travis aparece. Em inúmeras entrevistas,
O Travis conta que ele acordou no meio da estrada, estava chovendo, e aquela nave continuava em cima dele, quando ela simplesmente começa a girar e dispara no céu e desaparece. O Travis estava fraco, estava desidratado, mas com toda aquela adrenalina, ele começa a correr pela estrada procurando o ponto de parada mais próximo, onde tivesse um orelhão ali mais próximo, e ele conseguiu, achou um orelhão, se localizou ali, viu onde ele estava mais ou menos, ele reconheceu que ele ainda estava em Snowflake, e ele liga pro irmão e fala: "Olha, sou eu, Travis, eu tô aqui, eles me trouxeram de volta." E o irmão não acreditava que ele estava realmente falando com o Travis. Tinha passado 5 dias. E o Travis falou: "Não, não, sou eu, eles me trouxeram de volta." Então ele pede que o irmão dele vá até esse local e traga ele de volta. Quando ele encontra o irmão, ele começa a contar a história. E a única coisa que ele conta é que ele estava parado, olhando, e minutos depois ele estava na estrada. E o irmão do Travis pergunta: "Cara, por onde você ficou esse tempo todo? A gente ficou preocupado com você? O que aconteceu durante esses 5 dias?" E o Travis disse: 5 dias? Porque pra ele tinham passado minutos. O Travis não tinha ideia que tinha passado todo esse tempo. E como tava a mídia toda empolvorosa por causa dessa história, caso eles descobrissem que o Travis tinha sido encontrado, a mídia ia cair em cima do Travis. E o irmão dele decidiu levar ele ao hospital primeiro, antes de levar até a delegacia. Porque, de repente, se ele sofreu alguma contusão, alguma coisa que fizesse ele perder a memória desses 5 dias, talvez um exame no hospital pudesse apontar alguma coisa. Quando o Travis chega no hospital, ele tá meio adoecido, tá meio fraco, tá meio desidratado, mas não tinha nenhum ferimento, nenhum hematoma, não tinha nada de errado com ele, exceto um furinho de agulha, só isso. Mas como o Travis não tinha histórico de uso de substância, eles descartaram essa ideia também. Tudo que eles tinham era que alguém tinha enfiado uma agulha no Travis por algum motivo, para alguma coisa, mas só tinha isso no corpo dele. Ele fez exame de sangue que não acusou nada de estranho no corpo dele, nenhuma substância desconhecida, nenhuma substância estranha. E o Travis é liberado e segue com o irmão para a casa do irmão, em Phoenix, no Arizona. Chegando lá, o telefone da casa do irmão do Travis não para de tocar. Todo mundo já sabe que o Travis foi encontrado e a polícia quer ir até lá para conversar com o Travis para saber o que aconteceu durante esses 5 dias. E o policial a cargo da investigação foi até lá, mas a única coisa que ele conseguiu tirar do Travis foi a história que ele tinha ouvido das outras 6 pessoas que também já tinham passado por teste de polígrafo. Ele não conseguiu tirar nenhuma mais informação adicional, então ele voltou para a delegacia e disse: "Olha, qualquer coisa a gente entra em contato, qualquer coisa a gente fala com vocês e tal." E a casa do irmão do Travis começou, depois disso, a ficar lotada de mídia, de imprensa do lado de fora. E todo mundo querendo saber o que aconteceu com o Travis. Até que o jornal National Enquirer, eles fazem uma proposta ao Travis. "Olha, se você der uma entrevista completa pra gente, a gente paga um lugar pra você sair daqui, sair dessa mídia, pra você se esconder por um tempo. E a gente paga também mais alguns exames que não foram feitos ainda, pra ver se tem alguma coisa diferente, a gente descobre alguma coisa nova. Vamos fazer isso?" E o Travis aceita e tal. Isso seria daqui a alguns dias ali para o Travis, depois de o Travis se estabelecer de novo. Só que durante esse tempo em que ele se recuperava, ele começou a ter flashes de memória e ele começou a lembrar de algumas coisas que ele tinha visto lá. Durante essa entrevista, o que o Travis conta cara, me assusta, me dá arrepios, porque pode ser que essa história realmente tenha acontecido. E mesmo mantendo meu ceticismo sobre esse tipo de coisa, dá aquele friozinho na barriga, sabe? Porque a gente não sabe o que existe no universo. Simplesmente a gente não tem tecnologia suficiente para saber disso ainda. A gente não tem tecnologia ainda para estudar o que existe no fundo dos nossos oceanos. A gente não sabe. Imagina o que tem há milhares, milhões, bilhões de anos-luz. É impossível a gente saber. Bom, vamos lá, vocês vão ficar embasbacados.
Travis conta de que lembra de tudo até o momento que aquela luz para sobre ele e ele perde a consciência. Quando ele recobra a consciência, ele está deitado numa mesa, rodeado do que parecem ser médicos, e esses médicos usavam umas máscaras no rosto. Ele diz que acordava e dormia de novo e perdia a consciência e recobrava a consciência, mas ele lembra de uma luz alaranjada assim em volta dele, os médicos, e lembra de pensar assim: bom, aquele raio de luz deve ter me ferido de alguma forma e meus amigos me trouxeram pro hospital. É isso que ele imaginou a princípio, mas depois de um tempo ele recobra a consciência legal e fica sóbrio, lúcido. Ele tá deitado e quando ele olha para baixo, ele vê uma caixa em cima dele e mexendo nessa caixa, um homem, parecendo um homem, um médico, né, que repara que o Travis acordou e olha para ele. E quando esse médico olha para ele, ele chega mais perto para olhar mais perto. E quando o Travis olha para a cara desse homem, desse ser, ele fica desesperado. Ele descreve esse ser assim. Ele era meio acinzentado. O rosto desse ser era meio assim acinzentado, meio enrugado. Tinha aparência humanoide, mas era magro. Tinha mais ou menos assim 1,20 m, também bem baixinho. E o Travis, em pânico, começa a tirar todos os fios e começa a tirar aquela caixa que tá de cima dele e levanta. E ele pega um instrumento que tá lá e ele ameaça assim os alienígenas: sai de perto de mim, que não sei o quê. E esses 3 seres ficam assim, tipo, assustados e vão tentando chegar perto do Travis. Até que eles simplesmente se viram e vão embora. O Travis observa que quando esses 3 seres vão embora, eles viram à esquerda. O Travis espera um pouquinho e o Travis sai pela porta e vai para a direita. Como esses seres tinham ido para a esquerda, ele foi para a direita. E ele dá num corredor. Nesse corredor, ele encontra um outro quarto. Esse quarto só com uma cadeira no meio do quarto e com alguns botões nessa cadeira. E ele começa a apertar aqueles botões ali, mas nada acontece. Ele começa a procurar nas paredes alguma coisa alguma maçaneta, alguma porta falsa, alguma passagem, alguma coisa que desse a ele uma oportunidade de sair dali. Quando ele olha para a porta e ele vê agora o que parece ser um ser humano como ele. Um homem com uma roupa assim de astronauta, e ele, olhando pro rosto desse homem, ele consegue reparar que os olhos estão meio vazios, como se não tivesse ninguém ali dentro. Sabe quando você tá conversando com alguém e a pessoa fica assim, tá olhando pro nada assim, pensando na vida, e você tá falando e a pessoa não tá prestando atenção no que você tá falando, então meio que os olhos assim meio vazios. E o Travis pergunta onde eles estão, como é que eles fazem para sair dali, o que está acontecendo, mas esse cara não responde o Travis em momento nenhum. Simplesmente pega o Travis pelo braço, tira ele do quarto e vai conduzindo ele para fora desse corredor. Eles continuam à direita. E nesse momento, o Travis começa a imaginar assim, bom, esse cara é um ser humano, ele vai me ajudar. Por mais que ele não esteja respondendo as minhas perguntas, ele é um ser humano como eu, ele vai me ajudar. E o Travis acompanha ele à direita, né, seguindo por esse corredor até o final. Quando chega no final desse corredor, uma porta se abre e eles descem uma rampa. Quando eles descem essa rampa, o Travis se vê num hangar gigantesco. Ele vê, assim, várias dessas naves, igual às naves que ele tinha visto na floresta. Todas suspensas, como desafiando a gravidade. E o Travis ficava olhando assim e perguntando pro cara: o que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? E o cara não respondia, até que o Travis desistiu de continuar perguntando, porque ele sabia que não ia sair nada dali. E eles continuam andando por esse hangar até que eles chegam a uma porta. Quando essa porta se abre, é um quarto bem iluminado, e dentro desse quarto tinha uma mesa e mais 3 caras
iguais a esse primeiro, com roupa de astronauta, com olhar vazio, com a mesma expressão no rosto, a mesma coisa. O Travis é conduzido até esses 3 caras que forçam ele a deitar numa mesa. Ele resiste porque ele não sabe o que está acontecendo, mas ele acaba que deita na mesa e eles colocam uma máscara de gás no rosto dele. É quando ele perde a consciência total. E ele diz que desse momento ele acordou na estrada naquele momento e tava chovendo e a nave em cima dele e tal. Essa história eu já contei lá atrás. Isso que ele contou foi o que aconteceu durante esse tempo que ele conseguiu ter alguma consciência ali naquele período de 5 dias. É claro que essa movimentação aí não demorou 5 dias para acontecer, mas esses flashes que iam voltando deu nisso aí. A polícia, é óbvio, que ia querer fazer teste de polígrafo no Travis também, e eles fizeram, ao longo do tempo, 5 testes de polígrafo no Travis, e o Travis passou por todos os testes. O Travis não estava mentindo. O Travis não encontrou com os amigos dele a princípio, porque tava muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, era a polícia, era a mídia, era ele tentando se esconder da imprensa e muita coisa acontecendo, então ele não se encontrou com os amigos a princípio, mas depois de um tempo ele se encontrou com os amigos dele, com o Mike e o pessoal que foi com ele pra floresta e contou o resto da história, porque a princípio eles sabiam da metade que eles viram, eles não sabiam do resto da história. E todo mundo acreditou, porque eles tinham visto aquilo acontecer, então nada que o Travis contasse ali seria muito estranho assim para eles. Então todos acreditaram, mas todos sentiram muito mal, porque talvez se eles não tivessem deixado o Travis sair do carro, talvez o Travis não tivesse passado por isso. E esse evento foi muito traumático para todos eles. Um desses caras, o Kent, quando ele dá entrevista sobre o que aconteceu, ele começa a chorar de imaginar um dia olhar na janela e ver um OVNI. Ele tem pavor. Um deles também, a família toda se afastou porque, ele é o tiozão que tá falando de alienígena, sabe? A gente não quer ter contato com ele. Então, essa história não foi benéfica pra ninguém ali naquele grupo. Nem os 15 minutos de fama que a gente costuma falar que essas pessoas buscam, nem isso eles tiveram, porque essa história nem é tão conhecida assim. Até hoje, ninguém sabe quem eram aqueles seres, quem eram aquelas naves, para onde o Travis foi levado, quem eram aqueles que pareciam seres humanos. Há muitas questões por aí. E eu vou deixar aqui uma entrevista que o Travis fez, legendada em português, que ele conta sobre o que aconteceu. E novamente, cara, é muito difícil 16 testes de polígrafo estarem errados. E ainda tem aquele negócio daqueles homens de vermelho que foram lá investigar e que não tinha nada a ver com a polícia. E, olha, é bem suspeito isso aí. Eu acho que realmente era uma coisa de agência de inteligência americana e tal. Porque se não fosse nada de interesse deles, eles não iam ter aparecido ali, ainda mais sem ordem nenhuma do policial. O que mais me fascina é como pode existir coisa que o ser humano não é capaz de explicar, de compreender, de processar. E você acredita nessa história? O que você acha? Me diz nos comentários. Será que só o depoimento dessas pessoas e os testes de polígrafo provam que essa história realmente aconteceu? O que você acha? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha se lembrado de deixar aí seu like e se inscrever no nosso canal para que a gente continue com esse projeto. E um beijo para vocês. Tchau!